Tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Cípula e hoje vamos falar sobre juros simples. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de falar algumas observações sobre essa aula. A primeira observação é que essa aula ela vai ser formada por 8 vídeos fragmentados, justamente para que não fique uma aula muito extensa, porque eu separei 7 exercícios resolvidos para apresentando todas as possibilidades, todas não, né, mas quase que a maioria das possibilidades que são exigidas aí nos exercícios. Então, esse primeiro vídeo agora ele é formado só de apresentação de teorias e definições de fórmulas, e depois virão os vídeos subsequentes que serão só resoluções de exercícios, serão 7, ok? Essa é uma aula completa e fantástica, por quê? Porque eu vou mostrar passo a passo ao ponto de deixar muito bem claro a compreensão de juros simples, e muito da compreensão de juros simples também vai valer para juros compostos. Então ela é uma aula fantástica porque é uma aula onde vai englobar com resoluções de 7 exercícios que vão apresentar todas as possibilidades praticamente mais difíceis aí de compreensão e resolução. Os exercícios resolvidos, eles abordam as principais estruturas de resolução. Então, se você conseguir compreender a resolução dos 7 exercícios, que os links vão estar abaixo aí nos comentários, né, na descrição dos vídeos, vai ter o link aí de cada vídeo e da playlist em ordem cronológica aí da aula. Se vocês assistirem e compreender a resolução dos 7 exercícios, eu tenho convicção que juros compostos e juros simples não vai ser problema para vocês. E a diferença de juros simples e juros compostos é somente a aplicação das fórmulas. Então é uma aula completa e fantástica por isso, porque tem dicas aqui valiosíssimas que normalmente você não vai conseguir encontrar aí. Os links da playlist dos vídeos vão encontrar-se abaixo aí na descrição, como eu já falei. Eu peço que você se inscreva no canal, marque com um gostei, compartilhe também e faça comentários, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que o canal, ou que a aula aqui, né, que o vídeo ele é muito relevante de interesse aí, beleza? E se você deseja compartilhar aí uma contribuição para incentivar o investimento no canal, segue aí o QR Code e a chave Pix aí. Então bora lá para iniciarmos a aula, ok? Juros simples. Quando nós falamos de juros simples, aplicamos o conceito básico de progressão aritmética. Tudo bem? E o que é progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado mais uma constante. Em PA é chamada essa constante de razão, ok? Então vamos para o exemplo. Vamos dizer que o primeiro termo de uma sequência é 3. Quanto que vai valer o segundo? Eu vou somar uma razão, ou seja, sempre num termo anterior eu vou somar, nesse exemplo, 6. Então o meu segundo termo vai ser 3 mais 6 é 9. E o terceiro termo? O terceiro termo vai ser o segundo termo mais 6. Então o terceiro termo seria 9 mais 6, que fica 15. E o quarto termo? É o terceiro mais 6, que vira 21. E o quinto termo? É o quarto termo mais 6, 27. Então, PA é isso, progressão aritmética é o termo a partir do segundo, ele é o valor do anterior mais uma razão, que nesse exemplo a razão está sendo 6. Ok? Vamos analisar aqui, vamos aplicar uma linha do tempo imaginária. Então, o primeiro termo está no mês 0, que é hoje, o segundo termo seria dali um mês, o terceiro termo dali mais um mês, e assim sucessivamente. Eu estou mostrando isso para aplicar o conceito da ideia de onde surge a questão da aplicação de juros simples. Com esses conceitos apresentados, nós afirmamos que o terceiro termo, que o número 3 é o primeiro termo. Associando a uma aplicação de juros simples, nós vamos dizer e equivaler o primeiro termo como o valor inicial, é o valor que eu começo, ou seja, lá nas fórmulas de juros simples vai ser o capital representado pela letra C. O mais 6 é o valor cobrado a cada mês transcorrido, ou seja, é o juros. No juros mensal está embutido a taxa. Então o 6, ele tem uma equaçãozinha ali dentro dele, que ele gerou esse montante juros, né, de um mês para o outro, e dentro dessa equaçãozinha ali embutido tem a taxa. Nós vamos apresentar ali na frente. O segundo, terceiro, quarto e quinto termo é o montante, ou seja, é o resultado ali de um tempo transcorrido com um somatório dessa razão mais um valor inicial.
ele é acumulado ao longo do tempo, sendo formado pelo valor do mês anterior mais os juros do mês, que é a razão, ok? Os meses 0, 1, 2, 3, 4, 5 vai se referir ao tempo que está sendo transcorrido ali, o tempo passado, que conforme está sendo passado. Em juros simples, a taxa I é o valor de juros cobrado mensalmente. Em juros simples, a taxa I é o valor de juros cobrado mensalmente, mais 6, dividido pelo valor do capital, que é o primeiro termo, que é o início lá. Multiplicar o resultado por 100 e acrescentar o símbolo, a gente encontra o valor da taxa. Vamos aplicar nesse exemplo, a taxa I é os juros cobrados de um mês para o outro, que é 6, dividido pelo primeiro termo, que é 3, eu multiplico por 100. Por que eu multipliquei por 100? Para ficar ali aquele símbolo de porcentagem. Então, 6 dividido por 3 dá 2, que multiplica 100 fica 200, certo? 200%, ok? Basicamente é isso. Associando PA com juros simples, esse é o conceito. Vai aplicar na resolução? Não, mas é para você entender porque muitos materiais trazem essa associação. Então, vamos agora compreender e aplicar esse conceito de tempo transcorrido, juros aplicados mensalmente e tal, com as fórmulas de juros simples direto agora. O capital C é 3, ou seja, é o primeiro termo. É quem eu começo, é o valor que eu começo. Se for um empréstimo, é o valor que você está pegando de empréstimo. Se é um dinheiro que você tem guardado e vai aplicar, é esse valor que você tem guardado hoje. Então, o capital é o valor inicial, que você começa ali para fazer ali as aplicações, que é o primeiro termo da PA. A taxa I, nós já aplicamos ali a fórmula lá atrás e encontramos que a taxa vale 200%. Esse símbolo de porcentagem, ele representa que é a mesma coisa que eu dividir algo por 100, por isso que fica por cento. Então, 200% é a mesma coisa que 200 dividido por 100, que nessa situação é 2, ok? O montante M é variável, ou seja, cada termo ele é o anterior mais um valor específico. Então, o montante é sempre, ali no primeiro mês, quanto que é o montante? É 9. No segundo mês é 15, por isso que é variável. Nós temos também o tempo, que ele é variável, ele vai passando ali os dias e os meses, então o tempo também é variável. E o somatório dos juros J, porque na fórmula que nós vamos mostrar agora, ele é variável. Essa é a primeira fórmula. Por que ele é variável? Ele é um somatório de todas as vezes que eu somei 6. Então, no primeiro mês é o 3 mais 6. Quanto que eu recebi de juros? 6. No segundo mês foi o mês anterior 9 mais 6, que virou 15. Perceba que dentro do 15 eu tenho o primeiro termo mais 12. Esse 12 é quem? É 2 vezes o valor 6 que eu somei. Por isso que nessa fórmula aqui, quando nós falarmos de juros, nós estamos falando do valor acumulado num determinado período. Então, por exemplo, entre o mês 0 e o segundo mês, os juros acumulado foi de 12, que foi 6 mais 6, ok? Essa fórmula aqui é a fórmula que nós encontramos o valor acumulado só de juros, que é juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Vamos ver alguns exemplos aqui nessa linha de tempo aí apresentado. No mês 0, quem que é o juros? O juros é o primeiro termo, que é o capital, 3, vezes a taxa, que é 2, certo? Está sendo 2 vezes ali, que é 2, 200% no caso, né? Vezes 0, que eu comecei agora, não passou nenhum mês, então o tempo transcorrido agora não é nada, é 0. Então de juros eu não tenho nada. Hoje eu tenho só o capital, certo? Vamos para o mês 1. O juros acumulado vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que esse 1 é um mês transcorrido. Então eu fiquei de juros ali 6, que se você analisar é o quanto eu somei de 3 para 9. No segundo mês, nós temos ali 3 vezes 2, que é o capital, vezes a taxa, e transcorreu 2 meses. Então de juros deu um total de 12. Por que 12? Porque eu somei 6 do mês 0 para o mês 1 e somei mais 6 do mês 1 para o mês 2. E aí vamos mantendo a linha de raciocínio. No mês 3, vamos encontrar 18. No mês 4, vamos encontrar 24. E aí nós vamos observar o seguinte.
Após eu tenho no mês 0 eu tenho o primeiro termo, que é 3, ou seja, eu estou começando com 3. Ali, quanto que eu ganhei de juros? 0. Então, automaticamente, o meu montante, eu fiquei com 3 mais 0, eu fico com 3. Nessa situação, no começo, o meu montante é justamente o valor que eu tenho no começo. No mês 1, o montante é 9. E ele é o resultado do valor inicial 3 mais os juros acumulados. Perceba que 9 é 3 mais 6. Então, nós temos que o montante é 9. No mês 2, nós temos a mesma ideia. Vai dar 15 o montante. E o 15 é o resultado de 3 mais 12. Por que 12? Porque eu somei 2 vezes o valor 6. Então, aplicando para o mês 3, vamos encontrar 21, vamos encontrar a mesma razão de igualdade, a mesma igualdade ali do montante, que vai ser sempre o primeiro termo, mais os juros daquele período. E no mês 4 também vamos encontrar esses elementos. O que nós observamos aqui? Observamos que existe um padrão de montante. Conforme eu começo com um valor, por mês transcorrido eu vou somar uma razão, que nessa situação, cada mês que se passa eu vou somar 6. E o montante no fim vai ser sempre o valor inicial mais o somatório, né, dos juros somados ali. Então, encontramos um valor constante, uma equação constante ali, quando analisado ao longo do tempo que se passa. E dessa observação, nós encontramos a segunda equação, aplicado aí em juros simples, que é a equação do montante. Perfeito? Quando nós olhamos essas duas equações, nós vamos agora apresentar as equações ali que podem ser derivadas dessas duas. Em juros simples, nós temos as fórmulas. E as variáveis estão representadas aí. O J vai ser os juros, o C vai ser o capital, o I a taxa, T de tempo e M de montante. A primeira equação já foi apresentada, que é o somatório de todos os juros ali aplicado num determinado período, que vai ser o capital vezes a corrente vezes o tempo. E a segunda fórmula, que nós vimos ali atrás, é o montante é igual ao valor que eu começo mais o valor somatório dos juros no período. Então, nós temos essas duas equações aqui básicas. Da segunda, ainda na segunda, perceba que nós temos o J. Quem que é o somatório dos juros? É capital vezes tempo vezes a taxa. Então, se nós substituirmos na segunda equação a igualdade dos juros, nós vamos encontrar que o montante é o capital mais capital vezes taxa vezes juro, vezes tempo. E esse capital, taxa e tempo é os juros, certo? Ainda, continuando ali, nós por fator comum, nas duas parcelas, C mais CIT ali no caso, temos o coeficiente comum ali C. Trazendo em evidência por fator comum, em fatoração, nós conseguimos isolar ali o montante e encontrarmos uma variação da equação de montante. Praticamente tudo o que for de variações nas incógnitas vai partir dessa equação aqui 3. Da equação 2, nós conseguimos isolar, por exemplo, os juros e vamos encontrar que os juros do período é o montante, o quanto eu tenho lá no fim, menos o valor inicial. Lá na linha do tempo, o segundo termo, que seria um montante 9, seria o quê? O 9 menos o que eu começo com 3 dá os juros, que é 6, e assim sucessivamente. Ainda, dessa segunda equação, podemos isolar o valor que a gente começa. Qual é o valor que a gente começa? O valor que a gente começa é o montante menos os juros. Então, no meu segundo termo era 9. 9 menos 6, que foi o juro somado, eu encontro o valor que eu começo, certo? E aí, essa quarta equação, ela nada mais é do que isolar na terceira equação o valor que eu começo, que é o capital. Aí fica-se a pergunta, quando que eu vou usar a terceira equação e quando que eu vou usar a quarta equação? É simples. A terceira equação, quando você quer descobrir lá na frente, então você tem um valor hoje, você vai passar um tempo e você quer saber quanto que vai ter de montante lá naquele transcorrido aquele tempo. Quando você tiver essa ideia, eu tenho um valor hoje, quanto que ele vai estar valendo depois de um certo tempo, é a terceira equação. E a quarta?
A quarta equação é o contrário. É quando lá na frente eu tenho um valor e eu quero saber qual seria o valor inicial que gera aquele montante. Então, trazendo na linguagem da matemática financeira, a equação 3 ela é conhecida como fórmula de capitalização, ou seja, eu vou captar, eu vou valorizar esse dinheiro inicial que eu tenho. Então, se você tem um valor, independente da linha do tempo, você tem um valor aqui, você quer saber quanto que ele vai estar, o ajuste dele lá para frente, é capitalização, equação 3. Agora você tem, por exemplo, um boleto que vai vencer daqui 5 meses. E aí você quer pagar já esse boleto antecipado. Ou seja, você tem um valor do futuro e quer saber quanto que ele está valendo no passado. Aí você vai estar fazendo uma descapitalização. Ou seja, você vai estar tirando porcentagens que foram embutidas ali. Ou seja, você vai trazer para um valor inicial. Então, se você tem um valor inicial e quer jogar lá na frente, equação 3. Se você tem um valor lá da frente e quer ver uma igualdade dele aqui atrás, uma igualdade, uma descapitalização aqui atrás, é a equação 4. Preciso decorar a 4? Não, porque se você observar a 4 nada mais é do que a terceira isolando o capital inicial. Tudo bem? Continuando, o tempo e a taxa devem obrigatoriamente nas equações estarem na mesma unidade temporal. Se o tempo é mês, para substituir nessas equações, a taxa tem que ser ao mês. Se o tempo é ano, a taxa tem que ser ao ano. Se o tempo é ao bimestre, a taxa tem que ser ao bimestre. E assim sucessivamente. É isso que está querendo dizer. Falando das taxas, a unidade dimensional da taxa normalmente é medida em X%. Então, por exemplo, 2% ao mês, 2% ao ano, 5% ao bimestre, ao trimestre, 10% ao semestre. Então, a estrutura é essa. X, que é uma constante, por cento, e ali acompanhando a taxa dimensional de tempo ali, que vai ser aplicada na taxa. Normalmente são usadas essas daqui, ao dia, ao mês, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre e ao ano. Aí fica-se a pergunta, e se eu tenho a taxa numa unidade dimensional ao dia e o tempo está ao ano? Ou o contrário, ou qualquer uma dessas relações. O que eu faço? Aí você vai ter que fazer a conversão entre as taxas. Em juros simples é bem mais fácil. Por quê? Porque, basicamente, pense quantas vezes um prazo de cálculo cabe dentro do outro. Transformar o maior prazo para o menor, você vai fazer uma divisão. Transformar do menor prazo para o maior prazo vai ser uma multiplicação. Vamos ver aqui, nessa tabela. O menor prazo, tem aqui a coluna do menor prazo, a coluna do maior prazo e esse fator de caber. Eu chamei de fator de caber que vocês vão entender. Então, vamos analisar. Ao dia, transformar para ao mês. Qual que é o fator de caber? Pensa assim, quantas vezes o dia cabe dentro do mês? 30. Esse é o fator do caber, certo? Vamos ver um exemplo? Eu quero transformar uma taxa de ao dia para ao mês. O que eu faço? Eu multiplico por 30. Então, se, numericamente, 2% ao dia. Se eu quero transformar 2% ao dia, eu vou pegar esse 2% ao dia, vou multiplicar por 30 e eu já vou ter o resultado ao mês. 2% vezes 30 é igual a 60% ao mês. Continuando a relação, se eu fizer ao contrário, se eu tenho ao mês e quero transformar ao dia, do maior para o menor eu divido. Exemplo, eu tenho uma taxa de 45% ao mês, quero transformar ao dia, eu vou pegar esses 45% ao dia, esses 45%, dividir por 30 e eu já tenho ao dia. Então eu fico com 1,5% ao dia. Continuando as relações, transformar ao dia ao bimestre. Quantos dias cabe dentro de um bimestre? Sabendo que um bimestre ele é equivalente a 2 meses. Então, em 2 meses eu tenho 60 dias, então o fator do caber é 60. E ao mês para o bimestre? Então, um bimestre tem 2 meses, o fator do caber aí é 2. E do mês para o semestre? Um semestre são 6 meses. Quantas vezes o mês cabe dentro de um semestre? 6 vezes. Vamos para um exemplo? Eu quero transformar uma taxa ao mês para uma taxa ao semestre. Eu multiplico por 6. Exemplo, 3% ao mês é igual a 3% vezes 6 ao semestre, que fica 18% ao semestre. E ao contrário, semestre para mês, divido por 6. Exemplo, 24% ao semestre, eu pego 24% e divido por 6, vai me dar o resultado ao mês. Fica 4% ao mês. Continuando, bimestre ao semestre, o fator do caber é 3. Se eu quero transformar bimestre ao semestre, eu multiplico por 3. E se for semestre ao bimestre, divido por 3.
Continuando, trimestre ao ano, dentro de um ano, cabe 4 trimestres. O fator do caber ali é 4. O semestre ao ano, o fator do caber é 2. O mês ao ano, são 12. Dentro de um ano, cabem 12 meses. Então, um exemplo, para transformar de mês ao ano, eu multiplico por 12. De ano ao mês, eu divido por 12. Exemplo, 0,5% ao mês é igual a 6% ao semestre. Ah, tá erradinho ali, tem que corrigir. Vou corrigir. Fazer aqui a correção. Já aqui, ó. Aqui. Caneta. Isso daqui não seria ao semestre, seria ao ano. Um azinho aqui, ó. Pronto. Continuando. Então vamos lá, seria ao ano. Continuando. 18% ao ano. Para transformar o mês, eu divido por 12, que vai ficar 6%. Não, tá errado. Equivocado. 18% dividido por 12 dá 1,5 ao mês. Então, fazendo a correção aqui também, não dá 6%, dá 1,5% ao mês. Certo? Continuando. Vamos então agora para a resolução dos exercícios. Belezinha? Aí, para não perder o costume, se inscreva, clique no gostei, compartilhe, faça comentário. E se quiser fazer uma contribuição, segue a chave Pix aí. E lembrando que o link do vídeo agora próximo, que é a resolução dos exercícios, está abaixo aí. E até mais, até já, bons estudos e até a próxima.